Você já ouviu alguém dizer que Eva não foi a primeira mulher de Adão e que antes dela existiu uma mulher chamada Lilith que teria abandonado o jardim do Éden? Será que isto está na Bíblia? Ou estamos diante de uma das maiores lendas associadas às Escrituras? Fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar a origem dessa história e responder biblicamente se ela faz sentido ou não. Mas antes, deixe o seu like e escreva nos comentários. Você já tinha ouvido falar em Lilith? Sim ou não? Quero muito saber. A internet está cheia de vídeos dizendo que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Muitos livros afirmam tal coisa. Filmes fazem referência, séries, enfim, jogos eletrônicos, inclusive. Mas será que tudo aquilo que se torna popular é verdadeiro? Ou será que às vezes uma história muito repetida acaba sendo confundida com a própria Bíblia? Gênesis fala de Lilith? Vamos começar pela pergunta mais importante. A Bíblia cita Lilith como esposa de Adão? A resposta é não. Em Gênesis capítulo 2, lemos que Deus formou Adão e depois declarou: não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz cair um profundo sono sobre Adão, tira uma de suas costelas, forma a mulher e Adão exclama: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Observe que no texto bíblico não aparece outra mulher antes dela. Nenhuma. Nenhuma referência bíblica sequer. Então surge uma outra pergunta. Se a Bíblia não fala, de onde surgiu essa história? É aí que tudo fica mais interessante. Porque a origem da lenda não está em Gênesis. Ela aparece muito século depois, principalmente em um escrito medieval chamado Alfabeto de Ben Sirá. Segundo essa narrativa, Deus teria criado Lilith do mesmo barro que Adão, ela teria se recusado a obedecer ao marido, teria pronunciado o nome divino, abandonado o Éden e depois teria se tornado um demônio. Mas perceba algo importante. Essa obra foi escrita aproximadamente entre os séculos oitavo e décimo depois de Cristo, ou seja, milhares de anos depois do livro de Gênesis ter sido escrito. E surge agora uma pergunta: você considera mais confiável um texto escrito como o de Gênesis ou um livro produzido muitos séculos depois? Você pode escrever também a sua opinião para que a gente venha a ter essa interação, mas vamos para a próxima pergunta. Por que algumas pessoas usam Gênesis capítulo 1 e 2 para argumentar que houve uma outra mulher, uma alusão a Lilith como esposa de Adão? Agora nós chegamos ao argumento mais famoso. Alguns dizem, em Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher, já em Gênesis capítulo 2, Deus teria criado Eva. Então, haveria duas mulheres. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, a maioria dos estudiosos entendem que Gênesis capítulo 2 não conta uma segunda criação. Ele apenas amplia os detalhes do sexto dia, narrado em Gênesis capítulo 1. Primeiro vem o resumo, depois vem a explicação detalhada. Isso acontece várias vezes na literatura hebraica, então não existe duas mulheres em absoluto, existe uma única criação narrada sob duas perspectivas. Ainda existe um texto que costuma gerar uma grande confusão, que eu já tenho um vídeo neste canal, se não me engano, são dois vídeos sobre ele, Isaías 34. Porque algumas pessoas dizem, mas Lilith aparece na Bíblia. Será? Em Isaías 34:14, existe uma palavra hebraica que é Lilith. Entretanto, ela não aparece como esposa de Adão, nem como personagem de Gênesis, e o contexto é totalmente diferente. Isaías está descrevendo poeticamente a devastação de Edom, e algumas traduções entendem essa palavra como criatura da noite. Outras traduzem como coruja, outras mantêm o vocábulo hebraico Lilith. Isso porque o significado exato da palavra é discutido entre os estudiosos. Mas uma coisa é certa: o texto não está contando a história da esposa de Adão. São assuntos completamente diferentes.
Como essa história ficou tão famosa? Talvez você esteja pensando. Então, por que tanta gente acredita nisso? Que Lilith foi a primeira esposa de Adão e não Eva. Simplesmente porque a cultura popular espalhou essa ideia. Ela aparece em romances, em filmes, em histórias de quadrinhos, em séries, em jogos, livros de ocultismo e, mais recentemente, nas redes sociais. Quanto mais uma história é repetida, mais ela parece verdadeira. Mais aparência não é evidência. E essa é uma excelente lição para qualquer estudante da Bíblia Sagrada. No tocante ao perigo, é que existe um princípio importante. Nem toda tradição é bíblica. Nem toda história antiga é verdadeira. Nem todo livro religioso possui autoridade inspirada. Como cristãos, precisamos distinguir entre Bíblia, tradição, literatura, lenda e imaginação popular. Essa diferença vai fazer toda a diferença. Então, Lilith foi realmente a primeira mulher de Adão? Biblicamente, não. É um sonoro não. Não existe nenhum texto em Gênesis afirmando isso. Não existe nenhuma genealogia mencionando isso. Não existe nenhuma referência de Jesus. Não existe referência da parte dos apóstolos, nem dos autores do Antigo Testamento. A história de Lilith pertence ao campo da tradição e da literatura judaica posterior. Ela possui interesse histórico, pode ser estudada como fenômeno cultural, mas não deve ser apresentada como uma doutrina bíblica, porque quando abrimos as Escrituras, a primeira e única esposa de Adão apresentada pela Bíblia é Eva. Essa é a conclusão que o texto bíblico nos permite alcançar. Agora eu quero ouvir você, se você já acreditou nessa história de que Lilith estava na Bíblia, ou já sabia que essa história surgiu muito tempo depois. Escreva sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Quero deixar claro que faço questão de ler o seu comentário. E se este vídeo trouxe esclarecimento para você, você deixe seu like, compartilhe com mais alguém que já ouviu essa história de Lilith sendo a primeira esposa de Adão. Eis a razão de eu nunca ter feito um vídeo sobre Lilith até então, embora tenha falado sobre Lilith, conforme Isaías, pelo menos duas vezes dentro do cantinho teológico, porque simplesmente não se encontra na Bíblia. Mas como uma vez ou outra as pessoas me perguntam, quer no privado, quando não pessoalmente, eu estou aqui apresentando de uma forma mais sucinta sobre esse tema. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.